Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de veredito final, oficial e sem spoiler. Então assim, se você ainda não leu, vamos respirar e ficar tranquilo, porque não vamos estragar a experiência do coleguinha aqui, que é o meu veredito, minha opinião, barra análise crítica de Quarta Asa, o nosso famoso Fourth Wing, da Rebecca Yarros, que chegou no Brasil agora no dia 18 de março. Já ali meia-noite eu peguei o e-book pra começar no Kindle. Esse aqui é o livro físico que eu recebi da editora, meninos. Não comprei, tá muito caro. Tá tudo pela hora da morte. E eu sou a pessoa que não abre mão de um e-book. Então, entre comprar uma capa dura e um e-book, com certeza, sem pensar duas vezes, eu comprei o e-book. E aí, óbvio que eu já li, já fiz as minhas marcações. Assim, vou falar pra vocês que a experiência do físico não foi uma das melhores. Na minha primeira impressão, quando ele chegou, cheguei a mostrar nos stories pra vocês. Eu achei a experiência interessante, porque abrindo o livro aqui, logo no início, você vê que a margem é boa, né? Mas quando eu fui marcar o livro físico, gente, tive as minhas decepções na análise da diagramação e até mesmo algumas decepções acerca da leitura no e-book também. Então, não tá de tudo assim essa edição. Não vou falar do preço, porque todo mundo sabe que tá um absurdo. Ai, gente. E é isso, assim, o meu veio com orelhas, essa edição venda proibida, ou seja, você não pode lucrar em cima de um produto que você não consumiu, você ganhou, tecnicamente de graça. Então é isso, ele é bem simplão, ele é meio pesadinho pra quantidade de páginas que tem, o que não é de todo ruim. Realmente, a orelha com a Rebecca. No físico ele tem 543 páginas, no e-book fica um pouco maior, porque a página do Kindle é bem menor, né? E aí é isso, gente. Bora pro que importa, que o que tá dentro aqui. Mas é claro que se você quiser adquirir, vou deixar aqui embaixo o link pra você adquirir, gente. Ai, mas não vamos gastar nosso dinheiro. Querido, eu não leio inglês pra começar de conversa. Então, eu preciso ler em português e muitos leitores estão ansiosos pra ler esse livro. Então, sim, muita gente vai comprar. Recomendo o e-book, tá? Recomendo aí, é uma experiência melhor. Não sei se vocês têm Kindle, se não tiver. De qualquer forma, os links vão ficar aqui embaixo. É muito interessante, assim, é a primeira vez que eu li a Rebecca, a primeira vez, acho que depois de muito tempo, desde Crave, que eu não li o Universo com Dragões, estava com saudade, gostei bastante, mas tenho muitos pontos aí, alguns pormenores para poder abordar. Então, vamos seguir em frente, porque tem bastante coisa para falar. Antes de mais nada, para quem não conhece, dia 2 de maio, agora na frente, vai fazer um ano que esse livro foi publicado nos Estados Unidos. Então, assim, ele tem 10 meses de lançamento, mais ou menos agora, tô gravando o vídeo dia 25 de março. Então, realmente não tem nenhum ano que esse livro saiu nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, Quarta Asa veio à vida, ganhou a vida enfim, no mundinho Bookstam, porque houve um concurso, houve uma espécie de briefing da história por parte da editora, que é a Red Tower Books, e aí a Rebecca escreveu a história e ganhou. Então, dela que foi o selecionado aí pro lançamento. E aí a gente tem o primeiro volume, que é o Quarta Asa, da série The Empyrean, que aí a gente já tem a sequência que é Iron Flame, o Chama de Ferro, e é uma série de 5 livros. A gente ainda tem mais 4 volumes para ser lançados no Brasil, mas só tem 1 e o 2 lá fora. Isso é preocupante para mim. Tô tentando caçar na minha mente meio criativa onde ela vai tentar esticar essa série. Mas assim, dá. Quem leu A Rainha Vermelha, quem leu o Trono de Vidro, essas séries assim, vai ver que a Rebecca vai ser capaz de esticar a história. Mas me preocupa, eu preferi uma trilogia. Quarta Asa também ganhou aí o winner, né, do Romantasy no Goodreads Choice Awards. Ele alcançou as incríveis marcas de quase 400 mil votos na competição. E ele já tem quase 1,5 milhão de resenhas no Goodreads. Ele nasceu pra brilhar, literalmente. Então, assim, não tem pra onde, ninguém segura isso aqui. Além disso, ele já tem uma adaptação, um direito de adaptação adquirido pelo Prime Video. Tô feliz. Acho que Prime Video faz boas adaptações no geral e preferi até do que Netflix. Mas vamos começar. Esse livro é mais 18, vão ficar os avisos aqui agora. É importante, assim, entender que ele é uma fantasia no sentido geral, então pra quem é leitor de fantasia épica, adora dragões e tal, vai conseguir se alimentar muito bem desses elementos mágicos, mas o enredo é totalmente romântico, então ele tem todos aqueles clichês que a gente adora. Partindo de mim, isso é um elogio. É um detalhe a mais que eu trago pra vocês, que eu acho que vai gerar muito mais interesse aí do lado. Muita gente não tá acostumada com dragões nos universos de fantasia. Eu queria ter mais acesso a esse tipo de literatura e sinto falta, inclusive. Acho que tá na hora de ler Guerra dos Tronos,
Tronos. Acho que tá na hora de ler aquela série Herança, né, que é dos dragões, super famosa também, porque eu realmente, toda vez que eu li Dragões, eu fiquei muito apaixonada. Então tá na hora, né? Tronos de Vidro tem uma coisa um pouquinho parecida, mas não são. São outros tipos de criaturas aladas gigantes, né? Aqui no caso, os dragões, eles são maravilhosos. É incrível. E vou explicar pra vocês agora, sem enrolação, partiu. Aqui nesse livro a gente vai conhecer Navarre, que é um reino, na verdade, dentro de um continente onde eles vivem uma guerra aí há mais de 400 anos. E aí essa guerra rola aí todo esse tempo com um tal de Poromiel, que é um outro reino que também tem criaturas aladas no seu exército. Aí no caso já são os grifos, que são leões com cara de águia e asas meio parecidas com umas asas de pena. Já são um pouco diferentes, mas quimeras. Já que Navarre controlou os dragões, ou de certa forma os dragões se aliaram a Navarre. Navarre que por muito tempo, gente, tá seguindo essa guerra. É um reino protegido pela tal da Muralha de Ésgides, que é uma espécie de magia dos dragões que permite que nada de fora venha pra dentro. Então Navarre é um reino extremamente militarizado, muito bem organizado e super protegido. Então assim, por conta dos dragões e da magia dos dragões, eles acabaram se tornando esse ponto fora da curva no continente. Mas a gente acaba sabendo muito pouco a princípio. A gente vai começar a ingressar nesse universo através da narrativa em primeira pessoa dentro da mente de Violet Sorrengal. A Violet é uma jovem de 21 anos que a vida toda se preparou para a divisa dos escribas, porque quando você completa 20 anos, você precisa ingressar na Academia Basgiat. Lá a gente tem as diferentes divisas. A gente tem a divisa hospitalar, que é a área da saúde, tem a divisa dos escribas, na área do conhecimento da história e da organização desse país, e a gente tem a divisa dos cavaleiros, que é ali que as pessoas se preparam, começam a vencer, a tentar sobreviver aos desafios, para poder se tornar um cavaleiro de dragões, e aí lá na ceifa, no desafio final, você conseguir gerar uma união com um dragão e ter o seu dragão único aí, que tem uma conexão muito, muito única, maravilhosa. A Violet, a vida inteira, se preparou para a divisa dos escribas. E quando a mãe dela, que é a comandante ali da divisa dos cavaleiros, exige que a filha ingresse para a divisa dos cavaleiros, ela fica desesperada. Embora ela tenha tido um irmão que já faleceu, que era um cavaleiro, e a irmã mais velha dela também, que é a Mira, né, que é a irmã do meio, também conseguiu finalizar todo esse processo de ser cavaleira de dragão com muito sucesso, assim como a mãe também. Ela queria muito ser como um pai, que era um escriba, que trabalhava na divisa lá dos arquivos. Só que o pai dela foi assassinado brutalmente pelos separatistas. A gente tem aqui um contexto onde houve uma espécie de guerra civil, onde houve uma união de separatistas que queriam que Navarre fosse derrubada do jeito que é. Óbvio que Navarre não foi derrotada. Quem tentou levantar essa revolução foi destruído, dizimado, e os filhos desses rebeldes acabaram nascendo marcados com a relíquia da rebelião. E aí eles têm uma vida totalmente diferente de antes, porque com essa marca, com essa relíquia, eles são obrigados a ingressar na divisa dos cavaleiros e a maioria deles acaba morrendo quando ingressa por lá. Já a nossa protagonista, Violet, não queria estar ali, mas acaba sendo obrigada e é levada pela mãe dela. Assim que ela ingressa, a gente começa ali numa jornada onde a Violet entende que sobreviver é a única coisa, o único objetivo que ela pode ter ali dentro. Então, logo no início, a gente ingressa ali numa cena, nos primeiros capítulos, no tal do parapeito, que é uma ponte muito estreita, a centenas de metros de altura, que os estudantes que estão se inscrevendo para a divisa dos cavaleiros precisam atravessar. E esse é só o primeiro passo para poder viver essa grande montanha-russa que é essa academia. Então, assim, por que esse livro é tão difícil de largar? E eu já aviso isso porque realmente ele é. E todo mundo falou pra mim, Karine, você vai ficar off, porque realmente é um livro que prende muito rápido, é um livro que te pega muito de jeito, que você não quer largar, que você não quer parar de ler. E realmente, gente, ele te deixa eufórica com a leitura. Isso por si só já me fez ali avaliar o livro muito bem. A Rebeca sabe desenvolver esse enredo. Ela faz com que todos esses desafios, esses níveis que os primeiranistas precisam escalar pra ir vencendo, pra continuar sobrevivendo, é surreal. E assim, não cai no repetitivo, porque é interessante como cada desafio é um pouquinho mais, muito mais difícil do que o anterior. Fora todas as rotinas que eles acabam tendo também, que acaba não caindo naquela mesmice. Então, a Rebeca desenvolve a história de um jeito que todas as reviravoltas, todos os desafios acontecem dentro de um ritmo. E é esse ritmo, gente, esse coração batendo,
dentro do livro que faz com que a gente não consiga largar essa história. A gente consegue viver esse contraste das coisas acontecendo, se recuperar daquilo tudo, ter o desenvolvimento da história, do romance, do enredo, das tramas políticas, da própria transformação da Violet, para chegar num outro clímax, assim. Então, realmente é uma história muito bem feita, bem amarrada, e a Rebecca arrasou demais. Se falar que ele é uma romantasia, então tem toda a organização mágica dos dragões, que é independente ali a tudo que tá acontecendo com a nossa protagonista, mas ao mesmo tempo, essa união de humano com dragões, essa conexão dela com os dragões, todos os desdobramentos que vão trazer a sua união, tudo isso é muito romântico, acaba caindo no desenvolvimento amoroso. Então a Rebecca acabou tendo aqui aquela expertise, assim, na hora de construir essa romantasia, de fato, com que ela entregasse tudo que a gente gosta, assim, aquelas migalhinhas que nos alimentam muito bem. Então, por mais que o romance leva esse tempo pra ser desenvolvido, tem aquele famoso slow burn rolando solto aqui, a gente consegue se alimentar muito bem durante toda a história e é divertido pra caramba ver esse romance acontecendo. Do outro lado da história, a gente tem o Xaden, que acaba sendo um protagonista mocinho muito misterioso, até demais pra mim. Achei que ele guardava toda a sua vida a 7 chaves e era difícil não só pra Violet, mas pro leitor também acessar. Às vezes ele até desaparecia da história. O que é interessante e de fato que eu concordei, porque esse é um universo muito individualista, né? As pessoas precisam sobreviver. Então é meio difícil você se apaixonar por alguém que pode morrer a qualquer momento dentro da divisa dos cavaleiros, pelo amor de Deus. O último lugar onde as pessoas vão fazer filhos vai ser num lugar desse, mas a própria superação, né? A própria transformação da Violet no desenrolar da história faz com que essas coisas venham caminhando aos poucos, parecendo uma consequência, assim. É muito interessante como o romance leva esse tempo para desenvolver, mas desenvolve-se muito bem. Gente, são quase 600 páginas, uma diagramação que nem é tão grande assim, gostaria que fosse maior. Então, assim, realmente a gente tem muito tempo de leitura aqui, gente. Eu comecei na segunda, dia 18, terminei nesse domingo de madrugada. Foram 6 dias, quase 7, realmente. Não sou uma pessoa que lê centenas de páginas no dia, eu vou com calma, leio umas 3 horinhas por dia mesmo, e mesmo assim a história desenrolou super bem, me prendeu do início ao fim. Então realmente o romance e toda a questão política, toda a questão mágica é muito interessante, ela deixa sua cabeça presa dentro desse universo, você não quer largar não. Mas aí, gente, óbvio que tem algumas ressalvas, alguns pontos aqui, alguns pormenores pra dizer pra vocês. O primeiro, eu tive uma dificuldade muito grande, às vezes, principalmente nas cenas de ação, em entender 100% do que estava sendo dito. Isso porque eu gosto de ler o livro com muita calma, então eu reli várias vezes algumas cenas, muitos parágrafos, muitas páginas do Kindle. Eu voltava várias páginas do Kindle pra reler e às vezes não entendia de novo. Por quê? Acho que a Rebecca, esse é o primeiro livro de fantasia dela. Ela tem dezenas de romances lançados nos Estados Unidos. Esse é o primeiro grande sucesso dela de fato. Mas a gente vê que por mais que ela escreva há muitos anos, essa é a Rebecca Yarros iniciando no gênero da fantasia, começando a caminhar em lugares mais altos, no sentido de ser um gênero que demanda muito mais do autor enquanto tá escrevendo. O autor acaba saindo muito da sua realidade, então realmente é muito mais difícil de escrever. E você vê, assim, como algumas cenas realmente ficam bem difíceis de entender. O dragão tá virando pra esquerda, você não sabe que esquerda é essa. A dança não funciona 100% aqui. E assim, cenas de ação são coreografadas, assim como no cinema, também na literatura. Então realmente eu senti falta dessa organização espacial, sabe? Eu revia várias vezes o mapa, gente, não é nem por falta de mapa, porque eu não sei se vem no livro de vocês, né? Mas assim, no meu, essa aqui é da editora, então eu não sei, acho que só no meu vem, não sei, tá, gente? Eu posso estar errada. É a edição brochura, ela não vem com esse mapa, nem a versão em capa dura, que tristeza. Mas realmente, assim, eu fiquei vendo isso aqui várias vezes, eu quase colei na minha parede pra ficar olhando, porque realmente, assim, eu não entendia muito bem, não. Quando ela falava do penhasco, até assim, uma coisa tão simples quanto o penhasco, as movimentações ao redor do penhasco não funcionavam. Então, realmente, assim, a Rebecca precisava ter gastado um pouco mais tempo, assim, de revisar esses momentos, sabe? E sinto que pulou etapas. E tá tudo bem, não tá tudo bem, mas eu acho que isso não acabou estragando a minha experiência. Por quê? Em todo o resto, Rebecca Yarros entrega demais. Ela entrega muito. Então, assim, por mais que o livro não tenha aquela qualidade maravilhosa nesses momentos, quando exige muito de você em algumas cenas, né? É quando o autor realmente precisa entregar muito na escrita, eu senti muita falta. E também
também, óbvio, não posso culpar 100% a Rebecca. Alguns problemas claramente podem ser responsabilizados pela tradução, mas eu não li no inglês, não li no original pra poder saber. Então, as pessoas aí que leram no inglês e que depois vão ler no português podem dizer melhor se o que eu tô falando faz sentido pra vocês ou não, tá? Mas é uma sensação que a gente tem, principalmente pra quem lê o mesmo gênero há muito tempo, e que eu já li várias vezes muitos livros dessa editora. A Leigh Bardugo é toda na Planeta Minotauro. Eu não encontrei esses problemas lá, sabe? Então, realmente, eu sinto que foi uma coisa muito da Rebecca, assim. Ela realmente precisava respirar um pouco mais fundo nesses momentos. O texto ficava ansioso. E isso é complicado, porque, por escritora dizendo, a gente quer deixar o leitor ansioso, mas a gente não pode estar ansioso enquanto escreve, porque o texto vai se atropelando na descrição e nas movimentações. Isso aconteceu bastante. Tanto nas cenas de ação dos desafios, em todo o decorrer da história, como também na cena final, que é uma cena muito grandiosa, com muitas camadas, tem muita gente batalhando, tem dragão voando pra tudo que é lugar. Você quer entender 100% o que tá acontecendo, sabe? Aí eu realmente senti um pouquinho. Mas, como eu falei antes, eu acho que esse é um ponto que acaba sendo deixado de lado, porque a autora entrega demais, ela entrega demais na transformação da Violet, que é uma personagem por si só. Ela é um evento à parte. Ela é uma garota muito pequena, ela é uma garota muito magra, com um pé pequeno, com pernas curtas. Se segurar no dragão, se manter de pé durante o voo, fazer escaladas, tudo isso é praticamente impossível pra ela. Então, ver ela por si só, única e exclusivamente por conta dela, tirar essa força de dentro pra se superar, é maravilhoso. Agora, sobre a romantasia, né? A romantasia é muito forte aqui. Parece, às vezes, as pessoas vão ter a sensação de que o romance é algo deixado de fundo ou de lado, mas não é, gente. É uma romantasia bem feita, o romance e a magia que estão muito ligados, é uma conexão totalmente única, unida, de forma que sem o romance aqui a história não seria do jeito que é. Seria outro livro. Então, assim, é uma romantasia de fato. Sem romance, essa trama de moronaria não existiria. Então, realmente é uma romantasia. Então, pra quem é leitor aí da fantasia épica e tá atrás de dragões em universos onde o foco da magia do dragão é mais importante do que dos personagens, muitas vezes, não é assim que vai funcionar. Mas isso não é de todo um problema, porque a Violet e o Xaden, por muitas vezes, vão ser pontos super importantes na história e vão se equilibrar muito com os próprios dragões. Embora eu tenha minha paixão agora completamente. Assim, eu não posso nem falar, mas eu acho que o Tairne é Andarna, é Sgael, tem outros dragões também. Eles são tão humanizados, têm tanta personalidade. Eles falam, né? Eles falam dentro da mente dos seus cavaleiros. E essas conexões são muito emocionantes. Elas beiram, assim, ao épico, assim. É muito incrível. Parece uma fantasia épica nesses momentos, porque, assim, tudo fica esquecido ao redor. Quando você vê essas cenas de desenvolvimento, os diálogos com os dragões, explode a sua cabeça. Eu fiquei completamente apaixonada. O Xaden, como eu falei, esse mocinho misterioso que fecha... Gente, sério, ele é 7 chaves, não se expressa muitas vezes, fica caladão na dele, vai aparecer a partir lá dos 60% do livro que ele vai aparecer mais atentamente, é quando as coisas vão ficar mais quentes mesmo. Então, assim, a queima desse romance é muito lenta, mas quando acontece de tudo. Então, é um livro de 18 anos, com conteúdo adulto, e que, mesmo assim, não vai se ocupar muito tempo desses acontecimentos, até porque tem muito problema aqui na Varre acontecendo, na academia, todos esses desafios, os níveis que a Violet precisa escalar, tudo isso precisa ser levado em conta. E claro, mais uma coisinha que me incomodou aqui, é o último, juro pra vocês, foi a correria do tempo. Eu sei que a história precisava acontecer e levar um pouquinho mais de um ano pra tudo isso, até mesmo por conta do processo de transformação, não só psicológica, como física, como mágica, da Violet, mas a transição de tempo era um pouco mal feita, assim. Do nada você tá comendo e aí passou 6 meses. As coisas não foram tão graduais, assim. Senti um pouco de falta. A mim, eu teria feito o quê? Eu teria encerrado o capítulo e começado um capítulo com 2 meses depois, lá no subtítulo do capítulo. Acho que seria mais divertido do que nesse decorrer do texto, assim. Mas é uma coisa muito particular. Pode ser que vocês não tenham se sentido muito incomodados com isso. Mas é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Eu fico com a sensação de que vai saindo daquela coisa do genuíno, do que é realmente crível, quando a gente tá do nada, assim,
pulando um monte de tempo de uma linha pra outra. Eu não gosto muito, não. Mas no sentido geral, gente, essas coisas não me incomodaram. Até porque é 0,1% da história, sabe? Todo o enredo, todo o drama dos personagens, os personagens secundários, nem todo mundo é confiável ali. Tem personagens muito incríveis. Vou falar da Rhiannon, que é uma melhor amiga à parte, assim. Vai ser muito divertida, vai entregar bastante pra gente. Ela é um oposto da Violet, então elas são aquela dinâmica muito gostosinha. A Rhiannon é mais atiradona, ela é mais poderosa também, no sentido de ela ser uma cavaleira mais hábil do que a Violet. A Violet vai passar por muito mais perrengue. E é divertida, assim. O Liam é um evento à parte, foi o meu personagem favorito da história. Liam é um personagem que ele é muito tranquilo, ele é aquele grandão que é bom em tudo, mas que tem um coração de ouro. Então ele é muito tranquilo. A Violet faz ele de gato e sapato, mas ele é muito apaixonado, ele faz tudo aquilo ali com honra. E é um personagem que vai conquistar o coração de vocês. O Liam é um evento à parte. E uma coisa interessante aqui, por mais que um livro que tenha caneta tinteiro, que não tem luzes, que utiliza da magia para iluminar os ambientes, tem água encanada. Olha que interessante. A medicina também me pareceu um pouco bem avançada. Óbvio que talvez seja por conta do único regenerador que a ala hospitalar tem. Então, de certa forma, a maioria das pessoas conseguem sobreviver ali, se conseguem chegar na aula hospitalar a tempo. Mas tem alguns anacronismos aqui, né? Não é um problema pra mim, é porque nesse mundo tem água encanada, mas não tem luz elétrica. Tem caneta tinteiro, mas, por exemplo, existem algumas normalizações bem interessantes na fala, principalmente na área da representatividade, da diversidade. Tá tudo bem legal aqui, bem abordado, bem estipulado. Então, de certa forma, a minha cabeça de leitora de Outlander, de leitora de Trono de Vidro, acabava tentando assim, o que tá acontecendo aqui? Tá bem moderno isso aqui pro que tá acontecendo aqui. As coisas meio que nos anos de 1800 com umas falas, sabe, mais avançadas, mas é coisa da romantasia e tá tudo bem. Então, no sentido geral, embora a história tenha tido esses problemas que eu falei, das falhas da dinâmica, da construção das ações e tudo mais, essa correria de tempo, eu sinto que ainda é uma história que acaba ficando muito perfeita pra gente. Porque se a gente for com um olhar muito crítico e muito duro sobre essa história, a gente vai só prestar atenção nos defeitos, nas dificuldades e tudo mais. Poxa, mas a experiência que eu tive não foi essa. A experiência que eu tive foi de uma leitura que eu chorei, que eu me emocionei, que eu fui no fundo do poço, mas também cheguei no ápice mais legal da vida da Violet, da vida dos personagens ao redor. Então consegue ser uma história de superação e transformação em dor muito poderosa. A Rebecca Yarros consegue estabelecer um poder muito grande sobre o leitor. Ela consegue manipular a gente de um jeito muito bom, muito profissional. Então assim, ela tem aquela manha do romance, porque ela é uma escritora de romance nata há muito tempo. Enfim, a gente fica na mão da autora aqui. Então a experiência é de a gente não conseguir parar de ler essa história. Então assim, se você cair o tempo todo nesse comparativo, comparar esse livro com outros livros de outros autores que têm muito mais experiência no gênero, de ficar se preocupando com detalhes da escrita, da tradução o tempo todo, a experiência se perde, sabe? Não tô mandando todo mundo jogar crítica e análise no lixo pra poder ler essa história, pra poder ela ficar bem avaliada, não é isso. Mas é que se a gente ficar o tempo todo sendo o maior crítico literário na hora de falar de Quarta Asa, a gente vai acabar perdendo a mão, porque ele acaba exercendo o que ele foi feito pra ser, muito bem, que é uma farofinha bem feita, que é organizar todos os clichês de uma forma muito emocionante, como o apelido que ela vai ganhar muito único, que só ele vai dizer do jeito certo, a forma como vão desenvolver o romance, como eles são enemy to lovers, se odeiam pra caramba do início. Gente, eles querem se matar, já tem data marcada pra isso acontecer, e como ao longo do processo eles vão ver que precisam se proteger, vão precisar fazer um acordo, não é um acordo, mas de certa forma eles vão ter que criar uma trégua até que essa dinâmica amorosa se desenvolva de um jeito mais pacífico e que a paixão lá na frente apareça. Então, no final das contas, ele entrega o seu propósito muitíssimo bem. Então foi por isso que eu dei 5 estrelas e favoritei. É uma leitura muito boa, que ficou marcada pra mim no ano. Então eu acabo colocando na lista de favoritos. Talvez na lista dos favoritos não vai pegar um top 1, top 2, top 3, mas é uma leitura muito marcada que eu vou indicar pra todo mundo que gosta de ler livros mais 18 com romantasia de dragões, com essa conexão, com essa magia toda. É uma série de 5 volumes, um esquema de pirâmide. Fico preocupada? Fico preocupada. Porque assim, acho que não precisa disso tudo. Acho que uma trilogia seria até mais do que suficiente aqui. Algumas coisas aqui me lembraram, inclusive, A Rainha Vermelha. Fatídico A Rainha Vermelha, onde tudo leva a crer que a série dá muito errado. Tô com muito medo que a coisa acaba perdendo a mão nos próximos volumes. Rebecca, você me entregou um volume maravilhoso. O máximo que eu espero em A Chama de Ferro, que é o Iron Flame, é uma escrita melhor, uma revisão mais bem feita. Não sei se é isso que vai acontecer,
gente, porque eu tava vendo aqui, o Iron Flame, ele foi lançado dia 7 de novembro. Foi menos de 6 meses de diferença. Eu fico um pouco preocupada, mas já tá quase 1 milhão de visualizações e a nota é 4.35. Enquanto o Fourth Ring é 4.60. Então, eu acredito que o Iron Flame, o volume 2, não vai ser tão bom quanto o Quarta Asa, mas não vai ser esse BO todo também. Então, vou ficar muito fãzinha de Quarta Asa e vou seguir aqui como uma boa cavaleira de dragões. E eu falei de A Rainha Vermelha porque é isso, é uma série que ela começa muito na magia, no foco da magia, no foco desse romance, mas que parece que vai caminhar mais pro ambiente político. Ela vai precisar se concentrar mais na trama política, nesse enredo. Porque a problemática desse universo é política, não é mágica. E a mágica, inclusive, tá muito bem resolvida. A gente tem os cavaleiros, a gente tem os dragões, tem a academia, tá tudo no lugar ali. O que tá complicado é o esquema político. O rei de Navarre, esses comandantes e 1 milhão de segredos e as aulas de preparo de batalha que quase sempre deixa muito a desejar, porque a galera sente isso, que tá faltando alguma coisa ali. Eles treinam a galera de um jeito, mas rola um questionamento de que, e se fosse assim? Poxa, mas poderia ser desse jeito. Não, mas por que a união tem que ser assim? Sabe? São aqueles questionamentos que a gente vai guardando na nossa cachola pra questionar só nos próximos livros. Então, vou manter minha boquinha calada aqui pra não soltar spoiler, porque não é o meu objetivo lançar spoiler agora. Bem, amores, é isso. Dei 5 estrelas e favoritei. Tá na lista dos melhores do ano, sim. Uma excelente romantasia com dragões. Tô muito ansiosa pra ler mais livros de dragões. Queria na romantasia? Queria, prefiro, né? Vou tentar e eu vou retomar a leitura de Crave, porque Crave tem dragões, pra quem não sabe, tá? Então, leiam Crave aí. Vai ficar minha indicação de dragões pra vocês no universo mais de romantasia, onde eles também existem, não é que eles são as criaturas protagonistas como em Quarta Asa. Mas é aquilo, gente. Toda essa questão de ser cavaleiro de dragão eu amei. Foi muito original, não sei se tem outras séries que focam nessa questão de ter uma academia que prepara cavaleiros de dragões. Se tiver, me indiquem aí, porque eu realmente não conheço. É de conhecimento de causa aqui, então talvez eu esteja falando besteira. Mas é isso. Foi uma avaliação aqui muito positiva da minha leitura, embora tenha muitos pontos de ressalva. Mas, Karina, então por que, apesar de todos esses pormenores, todos esses pontos de falha que tu falou aí o vídeo inteiro, o que você deu 5 estrelas? Porque quando a gente avalia o livro, primeiro que é uma experiência muito, muito única. E por mais que a gente vai ter pontos de comum aqui que vai concordar, a experiência pode ser muito diferente, minha e sua. E assim, por mais que o livro tenha todas essas falhas, ele não perde nada pra mim, sabe? A experiência de fato, que é o mais importante, que é a leitura, o emocional, a nossa imagem em relação a esses personagens, tudo isso tá muito impecável. É irretocável essa parte aqui, principalmente na parte da magia dos dragões, que é tão difícil de organizar. E aí, a Rebecca entregou muito bem. Então, no fim, eu acabei dando 5 estrelas. Tem uma nota real pra ele, porque além das 5 estrelas que eu dou, eu tenho a minha nota real. E é 4.8, porque é aquela nota real que a gente coloca no Notion, na organização, que não é 5 estrelas, mas que no final acaba soando. A gente arredonda pra cima e favorita, mas a minha nota real é 4.8. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Óbvio, coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião. Se você já leu Quarta Asa quando ainda não tinha saído no Brasil, qual foi a sua experiência? Coloca aqui nos comentários. Se tiver spoiler, alerta no topo ou antes do que você vai dizer, só pro coleguinha parar a leitura, se caso ele não tenha lido Quarta Asa, ok? Vou esperar esse retorno de vocês. Estão muito animados para saber o que vocês vão achar no decorrer dos próximos anos sobre Quarta Asa. Tô muito ansiosa pra leitura de Chama de Ferro. É uma pena que a Planeta demore muito pra lançar as sequências e a gente não sabe se vai vir esse ano. Torço muito para que sim, mas eu acredito que talvez não. Talvez no máximo no final do ano, se for o mais perto possível. Mas é isso. Lembrando que o link de Quarta Asa pra e-book, pra capa dura e pra brochura vão ficar num link exclusivo. Clicando nesse link, você vai abrir uma página especial na Amazon, que é minha, que eu montei, que lá vai ter as 3 versões. Você pode abrir diretamente o e-book, diretamente a capa dura ou diretamente a brochura para vocês adquirirem. E claro, utilize os links do Kabuki, porque assim vocês dão uma pequena comissãozinha que continua sustentando toda essa criação por aqui. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, quer indicar esse vídeo para outras pessoas, copie o link aqui embaixo, joga no WhatsApp, no Telegram, nos grupinhos de vocês. Espero muito ver vocês nos próximos vídeos. Eu tô indo, mas eu volto. Big, big beijo pra vocês. Até lá, gente. Tchau! All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.